Muito bom dia, estamos aqui na nossa caminhada matinal para o nosso papo psicomotor. Nós vamos continuar falando sobre o inconsciente pessoal, dando como referência esse livro aqui, O Eu e o Inconsciente, do nosso mestre Carl Gustav Jung. E olha, nós vamos falar de novo de um tema muito que interessa para a educação infantil. Vamos lá? Nós vamos ler aqui mais um parágrafo que tem um monte de coisa, estímulo para um monte de reflexões, para um monte de estudo. Tenho certeza que se nós estivéssemos num papo psicomotor, um de frente para o outro aqui, poderia durar horas só esse parágrafo. Ele diz o seguinte, o Jung diz o seguinte: de acordo com essa teoria, que teoria que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o que nós começamos a falar no vídeo passado, que é o inconsciente pessoal. Então ele está falando aqui que a teoria freudiana, ela diz que o inconsciente pessoal só tem material reprimido, conteúdos reprimidos, principalmente na primeira infância. Então ele continua aqui, ó. De acordo com essa teoria, o inconsciente contém apenas as partes da personalidade que poderiam ser consideradas conscientes se a educação não as tivesse reprimido. Olha que coisa importante aqui que ele fala, que nós estamos aqui reprimindo conteúdos, principalmente na educação infantil, e aqui ele não está falando de escola, né? Está falando da educação durante o período da criança, o período que a gente chamou de infantil, educação infantil. Então isso aqui também não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Ele fala o seguinte: de acordo com essa teoria, o inconsciente contém apenas as partes da personalidade que poderiam ser conscientes se a educação não as tivesse reprimido. Então olha só, tem vários conteúdos no inconsciente. Alguns conteúdos pertencem à personalidade. Isso é muito importante. A personalidade, vamos considerar assim, a personalidade é o ego mais o corpo e mais uma série de características que gravitam ali em torno do eu, do ego, que é o meu jeito de ser, a minha personalidade. Então a personalidade ela envolve, em termos de energia, um campo que parte é psíquico e em parte é corporal. Porque o nosso corpo, ele está falando muito sobre a nossa própria personalidade, porque o nosso corpo é reflexo, é a manifestação também da nossa personalidade. Então nós temos ali um conjunto, um campo eletromagnético com outras características que é composto pela personalidade e pelo corpo. E veja bem, tem ou deve ter algum motivo para eu ter nascido com a personalidade que eu nasci. Pode ser uma questão hereditária, pode ser como uma questão teleológica, quer dizer, tem alguma finalidade para a minha vida eu vir com aquela personalidade. Pode ter um monte de coisas, né? O fato é que cada um nasce com uma personalidade, que nós temos aí, o Jung, ele fez um estudo e ele fez uma classificação, uma orientação teórica para que a gente identificasse o tipo psicológico de uma pessoa. Muito interessante, nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Agora, nesse vídeo é importante saber que aquela criança ela tem a personalidade dela.
E quando ela começa a apresentar a personalidade dela, vamos falar aqui agora da educação infantil formal. Na sala da educação infantil formal, na escola da educação infantil formal, e nós reprimimos simplesmente porque eu não gostei, porque me incomoda, ou porque eu não soube lidar com aquela situação de outra maneira, então eu vou lá e reprimo. Então o que acontece? Aquela criança era para ter, ela tem uma personalidade de um jeito. Quando eu reprimo, a gente vai moldando a personalidade dela de outro jeito. Sendo que uma parte fica inconsciente, reprimida, e outra parte ela expressa. E muitas vezes a criança, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Que seja uma criança extrovertida e a professora seja do tipo introvertida. E a professora não gosta, não estou falando que a professora saiba disso conscientemente, é tudo um processo inconsciente. A professora não gosta do tipo extrovertido e ela reprime porque ela quer que a criança fique quietinha, mas a criança é extrovertida, a personalidade dela. Ela veio com essa personalidade extrovertida que vai ser útil para a finalidade da vida dela, para o desenvolvimento dela. E daí nós reprimimos e ela acaba se comportando como se tivesse uma personalidade introvertida. Então aquela criança ela já fica deslocada, ela já fica em desequilíbrio com ela mesma, ela já não vai se conhecer, porque ela vai representar um papel social, que a gente chama de persona, que não é a personalidade dela, é uma outra coisa. Ela está sendo aquilo, ela se tornou aquilo só para agradar a sociedade, para agradar a professora, né? Depois, essa repressão que a criança recebeu da professora, ela vai receber dos pais, ela vai no shopping passear, vai receber do shopping, de todo mundo que está lá, vai na festinha de criança, as outras mães vão lá, para com isso, não faça isso, seja assim, seja assado, olha com cara feia para a mãe fala, ai meu Deus do céu, meu filho que eu amo tanto vai receber uma bronca, então para que ele não receba uma bronca e eu não fico furiosa, eu vou lá e faço ele se comportar daquele jeito que a sociedade quer. E daí a criança não desenvolve a personalidade dela, uma das funções principais da educação infantil, promover o desenvolvimento da personalidade da criança de forma sadia. Então, a criança entra na escola de um jeito e sai do outro, ela sai moldada. Vamos dar uma estudada na psicologia behaviorista comportamental. Então a gente sabe aquele negócio lá do reforço positivo e negativo. É legal, né? Porque daí a gente vai ter alunos comportados, robôs, mas comportados. Então, olha só que o Jung fala aqui. De acordo com essa teoria, o inconsciente contém apenas as partes da personalidade que poderiam ser conscientes se a educação não as tivesse reprimido. Mesmo considerando que, sob um determinado ponto de vista, as tendências infantis do inconsciente são preponderantes. Quer dizer, o inconsciente ele é muito grande, muito forte, ele vai se impor, mas a gente também vai ter dar uma força contrária de repressão do outro lado. O inconsciente possui, além deste, um outro aspecto, incluindo não apenas conteúdos reprimidos, mas todo o material psíquico que subjaz ao limiar da consciência. Então aqui ele já começa a falar de outro aspecto do inconsciente, que o inconsciente não teria só esse material reprimido,
mas um material subliminar, que ele subjaz ao limiar da consciência. Eu tenho a consciência aqui e ele passa fora, ele entra. A criança absorve isso, não só reprimindo coisas, mas tem outros conteúdos que subjaz, que passa por baixo, subliminares, que não passam pela consciência, pelo ego, e que o indivíduo absorve esse conhecimento, mas para ele fica de forma inconsciente. E olha só que interessante, né? A Maria Montessori fala daquela criança como a mente absorvente. Então ela vai absorvendo tudo, né? Só que fica lá no inconsciente. Inclusive ela vai absorver o modus operandi da professora da educação infantil. Então, se a professora reprime, ela vai aprender a reprimir. E ela vai reprimir as outras pessoas quando ela ficar grande, ela vai reprimir os seus filhos. E assim a gente fica num ciclo vicioso, até a gente, de repente, parar para estudar e, né, uma das formas, né, e começar a quebrar paradigmas consolidados. Mas é isso aí, gente. Caminhamos mais um pouquinho hoje. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu quero saber de você. Quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Muito obrigado.